o seu diretor de cinema favorito? Ou quem são os seus diretores favoritos? Sempre que eu estou conversando com algum amigo, algum apaixonado por cinema como eu, esse assunto vem à tona. Aquele papo de boteco, tomando uma cerveja, tomando um vinho. A gente começa a falar de cinema, de filmes favoritos, de filmes que marcaram. E aí surgem. Qual é o seu diretor favorito? É uma resposta sempre muito difícil, porque o cinema, cujo primeiro filme surgiu em 1895, ou seja, há mais de 125 anos atrás, a gente teve o privilégio de conviver dentro do universo cinema com grandes diretores que nos proporcionaram filmes antológicos através desses mais de 100 anos que o cinema povoa as nossas vidas. Nesse vídeo eu vou falar 5 diretores que eu gosto muito. 5 diretores americanos, norte-americanos, que fazem ou fizeram suas carreiras dentro de Hollywood, e eu vou falar deles aqui. Posteriormente falarei sobre diretores europeus. Só para dar um exemplo, nesse vídeo eu não vou falar de Sergio Leone, o diretor italiano, que para mim é um dos mais influentes da história do cinema, um homem que nos anos de 1960 simplesmente mudou a cara do cinema, revolucionou um gênero antigo que vinha já em decadência. Estou me referindo ao westerns, mas ele não fez só filme de faroeste, não. Um dos maiores filmes que eu já assisti na vida é um filme de gangster, que tem o título Era uma Vez na América, do grande Sergio Leone. Mas o Sergio Leone não é assunto deste vídeo, é assunto de um próximo vídeo que eu falarei sobre grandes diretores europeus. Esse vídeo eu vou dizer os meus 5 diretores favoritos, ou que estão entre os favoritos do cinema norte-americano. A seguir eu vou falar, pela ordem, o quinto. O vídeo vai dizer do quinto ao primeiro quais são esses diretores que eu tanto admiro. Antes de eu falar do primeiro diretor que ocupa o quinto lugar, eu quero dizer que eu vou citar 5 diretores que eu gosto muito. São muito influentes dentro da minha história de vida, dentro do universo cinematográfico. Claro que muitos não serão citados, muitos que eu adoro, diretores que simplesmente têm como legado obras maravilhosas, filmografias antológicas. Mas é impossível falar de todos. E muitas vezes a gente tem escolhas num determinado momento da vida que podem ser mudadas futuramente, por que não? Mas neste momento, analisando um todo da história do cinema americano, olhando uma regularidade na carreira, quantidade de grandes obras, inovações em determinados momentos, eu cheguei a esses 5 diretores. Futuramente, quem sabe eu faça outra lista. Por enquanto, vamos à lista de hoje. No finalzinho dos anos 70, surgiu um filme assustador, fascinante, que mexeu muito com o imaginário do público na ocasião. Filme que foi confundido como
um filme de terror, outros imaginavam ser um filme de suspense. Ele tinha as duas vertentes, mas tratava-se de um filme de ficção científica que mudou a concepção do gênero naquele período e influenciou toda uma geração de diretores, de cineastas dali em diante, a partir dos anos 80. Estou me referindo ao filme Alien, título original no Brasil, Alien, o Oitavo Passageiro, um longa de 79. O diretor desse filme é Ridley Scott, o mesmo que 2 ou 3 anos depois, novamente sacudiu o gênero, mudou mais uma vez o gênero de ficção científica quando ele fez a obra-prima Blade Runner. No Brasil, Blade Runner, o Caçador de Androides, de 1982. Por esses 2 filmes apenas, Ridley Scott já pode ser considerado um dos grandes diretores da história do cinema de Hollywood. Mas ele não parou por aí. Já ali no início dos anos 90, ele fez um filme que colocou como protagonistas 2 mulheres, um filme de road movie, um filme de estrada, que também marcou aquele período, chamado Thelma e Louise. Todo mundo se lembra desse grande filme. Filme, inclusive, que tem uma das primeiras aparições daquele que se tornaria um astro absoluto. Me refiro ao Brad Pitt, muito jovem. Ridley Scott fez grandes filmes, A Conquista do Paraíso, é um filme com a história de Cristóvão Colombo, uma trilha sonora antológica do Vangelis. Fez outros filmes, um filme de guerra que também fascinou a todos, Falcão Negro em Perigo, sequência do Silêncio dos Inocentes, Hannibal, um filme que teve uma avaliação média dos críticos. Muitos gostaram, outros não gostaram, mas ao meu ver é um grande filme, Hannibal. Comédia romântica, linda, um bom ano, um filme de gangster, né? Que aliás tem um título, O Gangster, com o grande Denzel Washington. Fez outra refilmagem, como tantas outras, de Robin Hood. Deu sequência à série Alien com 2 filmes espetaculares, que é o Prometheus e o Covenant, Alien Covenant. Então, são filmes que, ao longo das décadas, Ridley Scott nos proporcionou. E eu pulei um por querer. Eu deixei de falar nessa pequena lista, dentro de uma obra muito mais vasta do Ridley, do filme Gladiador, em que ele simplesmente ressuscitou um gênero, que era um gênero muito forte nos anos 40 e 50, e que já nos anos 2000 havia sido esquecido. Trata-se dos épicos, os grandes filmes de época. E Gladiador trouxe de volta esse gênero ao cinema. Dali saíram vários filmes, muitos grandes filmes foram feitos depois do surgimento de Gladiador. Ridley Scott que está prometendo para logo logo a sequência do filme. Ou seja, esse diretor faz parte dos meus favoritos, por uma história de grandes mudanças no cinema, de inovações, de ressuscitar gêneros, de grandes obras que marcaram gerações, como Thelma e Louise, mas sobretudo porque ele fez 2 daqueles que eu considero obras-primas dentro da minha lista de melhores filmes de todos os tempos: Alien e Blade Runner.
Esses dois filmes colocam Ridley Scott dentro dos meus 5 diretores que eu gosto tanto, que estão entre os meus favoritos e que eu estou tratando nesse vídeo. Nos anos 70, um jovem diretor criou simplesmente o primeiro blockbuster do cinema, que foi o filme Tubarão, que lotou e fez uma movimentação gigantesca com o público no período, o filme de suspense Tubarão. Daquele ali em diante, é difícil até citar todos os grandes blockbusters deste diretor. Muitas vezes chamado de excessivamente comercial, um diretor sempre muito preocupado com a bilheteria e criticado por parte da crítica especializada, mas amado pelo público. E como diretor, amado por mim. Porque a filmografia desse diretor é algo muito difícil de ser igualada. Claro que eu estou falando de Steven Spielberg. Um homem que, nos anos 80, foi responsável pelas maiores bilheterias em sequência dentro do cinema. Cada filme dele batia o recorde de bilheteria do filme anterior. E durante pelo menos 2 décadas ele liderou as maiores bilheterias do cinema. Mas, apesar dos seus críticos sempre o malharem, dizendo que ele só pensava em grandes públicos, no cinema muito comercial, ele fez obras-primas anticomerciais e que às vezes os seus detratores esqueciam de se referir. Por exemplo, ele fez um filme muito aplaudido por público e pela crítica, que às vezes as pessoas se esquecem. Estou me referindo ao filme A Cor Púrpura, que é simplesmente uma obra-prima. Mas ele não ficou só por aí, ele fez outros filmes sérios, outros filmes importantes. O Império do Sol, quem não se lembra desse filme? A Lista de Schindler foi um filme que fascinou todo o mundo, parou para assistir A Lista de Schindler, um filme naquele período feito em preto e branco, já no final do século XX. Outros filmes sérios dele, Amistade, O Resgate do Soldado Ryan, filme super premiado, Inteligência Artificial, Munique, a história do Lincoln, né? O filme chama-se Lincoln, do grande presidente norte-americano, outro filme muito sério. E claro que fez o cinema que a gente conhece como cinema mais comercial, cinema de mais entretenimento, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, o ET, Jurassic Park, né, o Parque dos Dinossauros, a trilogia do Indiana Jones, a partir dos Caçadores da Arca Perdida, um dos grandes filmes, um maravilhoso antológico de sua filmografia. E fez um filme de ficção que está entre os meus favoritos de todo sempre. Minority Report. Um filme absolutamente antológico. Por tudo isso e muito mais, Steven Spielberg está nesta lista minha de 5 diretores que eu gosto muito, diretores norte-americanos. Martin Scorsese. O que falar
deste diretor. É até difícil falar sobre a grandiosidade de sua obra e do próprio enquanto artesão, enquanto diretor de cinema. Este realmente merece um lugar de destaque em qualquer lista dos grandes diretores da história do cinema. Só por 2 filmes que ele fez ainda nos anos 70, ele já merecia uma estátua em Hollywood. Cara que fez Taxi Driver e Touro Indomável. 2 obras-primas absolutas. E os grandes filmes de gangster que ele fez. Insuperável no gênero. Os Bons Companheiros, Cassino, Os Infiltrados, Lobo de Wall Street, O Irlandês. Difícil saber qual desses filmes é melhor. Qual desses filmes a gente fala, poxa, esse filme é o meu favorito dos filmes que tem os gangsters como tema. A Cor do Dinheiro, filme extremamente importante, em que ele colocou como protagonistas o jovem Tom Cruise e o já veterano Paul Newman, 2 grandes astros de Hollywood. Cabo do Medo, Gangues de Nova York, O Aviador. O Aviador é uma obra-prima total. A Ilha do Medo, um filme fascinante. Eu ficaria aqui horas e horas falando dos grandes filmes de Martin Scorsese. Este, sem dúvida, é unanimidade. Eu acho que ninguém não o colocaria como um de seus diretores favoritos. Ele tem uma característica que faz eu gostar muito dele ainda mais, que são suas trilhas sonoras, normalmente resgatando velhos clássicos do blues, do rock and roll, ali daquele período de ouro dos anos 60 e 70. Aliás, influencia muito Quentin Tarantino nesse quesito. Aliás, eu sempre digo, e muitas vezes sou um pouco repudiado por isso, que o Quentin Tarantino é uma mistura do Sérgio Leone e do Martin Scorsese. Junta esses 2 diretores e a gente tem Quentin Tarantino. Esse realmente é fera. O diretor que ocupa a 2ª colocação nesse ranking que eu estou fazendo entre 5 diretores que eu gosto muito, ele começou se destacando muito como ator, até hoje é um destaque como ator, marcou um período interpretando um personagem na trilogia do Sérgio Leone, a trilogia dos dólares, e depois atuou em grandes filmes, inclusive em filmes dirigidos por ele próprio. Eu adoro ele como ator, mas como diretor eu gosto ainda mais, porque ele é doce, sutil, os filmes dele não têm excessos, ele conta suas histórias sempre de uma forma poética, uma forma que mesmo em grandes dramas, em grandes tragédias, as histórias são permeadas por ternura. E é claro que eu estou falando do grande, daquele que é um dos maiores de todos os tempos dentro da indústria do cinema, Clint Eastwood. Esse, enquanto diretor, me fascina muito. Eu ainda vou falar muito desses diretores todos aqui no canal.
eu vou fazer um vídeo para cada um desses diretores falando os meus 5 filmes favoritos de cada um deles. 5 ou 6. Mas não dá para a gente falar do Clint sem dizer, por exemplo, do filme Os Imperdoáveis, de 1992, onde ele ressuscitou o gênero western no cinema que estava morto. Não dá para falar sobre o romance que seduz o público do filme As Pontes de Madison, ele e a Meryl Streep fazendo par romântico. A tristeza, as lágrimas que a gente derrama assistindo Menina de Ouro. A grandiosidade de uma das maiores obras do cinema, Gran Torino. O filme Bird, quando ele retrata um dos maiores músicos de jazz de todos os tempos. Vou falar sobre esse filme, vou deixar um suspense aqui porque eu quero falar sobre esse filme. E tantos outros. Raposa de Fogo, filme tratando ainda da Guerra Fria. A Mula, e o último filme dele, ele com 92 anos ainda dirigiu e atuou de uma forma grandiosa no filme Cry Macho. Clint Eastwood. Eu adoro como ator, mas como diretor, ele está no patamar de cima, na primeira prateleira. O diretor que ocupa a primeira colocação nesta minha lista é quase uma unanimidade. É impossível alguém que conhece o cinema desde ali, primeiro quarto do século XX, não tê-lo como, se não o maior, mas como um dos maiores diretores da história do cinema mundial. Um homem que tem uma filmografia extensa, são muitos filmes, ele era incansável. Às vezes 1 ou 2 filmes por ano, e cada um mais grandioso que o outro. Ele deixou pelo menos 10 obras-primas. E quando eu digo obras-primas é assim, primeiro lá no alto dos grandes filmes da história do cinema. Pelo menos uma dezena, e isso não é pouco. Típico diretor norte-americano. Aquele que fazia cinema em estado puro e com a linguagem americana em estado puro. Estou falando do grande John Ford. Aquele que é um verdadeiro mito dentro do cinema da América do Norte. Desde o início de sua carreira, ele começou inclusive atuando, mas logo se tornou diretor e fez filme até ainda com a idade muito avançada. Ele ia fazendo filmes espetaculares, um atrás do outro. Eu vou citar alguns filmes aqui, apenas para ilustrar a grandeza de sua obra. Rastros de Ódio, com John Wayne. Aliás, John Wayne era um dos seus atores favoritos. Atuou em muitos de seus filmes. Por exemplo, outros 2 grandes filmes dele, No Tempo das Diligências, considerado um clássico absoluto, e Depois do Vendaval, que é um filme que eu quero inclusive falar sobre ele aqui no canal, falar de uma forma específica. Mas tem Paixão dos Fortes, O Céu Mandou Alguém, um filme de uma doçura, de uma ternura muito grande. Crepúsculo de uma Raça,
Legião Invencível, Sangue de Heróis, Rio Grande, Como Era Verde o Meu Vale, um filme antológico, e outro filme antológico que é difícil até a gente rotular, As Vinhas da Ira. Falei que pouquíssimos filmes do grande John Ford. Poderia ter citado O Homem que Matou Facínora, com o grande James Stewart, e tantos outros. Pela grandeza de sua obra, pela extensão de sua obra, pela sua influência dentro da indústria do cinema de Hollywood, eu estou falando aqui só de cineastas americanos, por tudo que ele representa dentro do cinema mais importante do mundo, não há como negar que o cinema norte-americano é o mais importante do mundo, e John Ford é o mais influente e importante diretor deste cinema americano, ele ocupa o primeiro lugar nesta minha lista. Quero repetir que muitos outros eu não citei aqui, porque a lista são apenas 5. Mas eu poderia fazer uma lista de 25 grandes diretores do cinema americano, que ainda assim sobrariam outros grandes que sofreriam, claro, injustiças. Quem sabe eu volto a fazer um outro vídeo falando sobre outros 5 grandes diretores norte-americanos. Com certeza farei a segunda parte. Mas antes dessa segunda parte, eu vou fazer um vídeo sobre os meus diretores favoritos do cinema europeu. Será que o Fellini vai estar? Será que o Capra vai estar? Será que o Sergio Leone vai estar? Esse vai, eu garanto. Ou seja, quantos grandes nomes do cinema europeu existem na história do cinema, e achar 5 vai ser muito difícil, mas farei esse vídeo no futuro muito próximo. John Ford, número 1 dos grandes cineastas da história do cinema norte-americano. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se quiser, faça sugestões de outras listas que eu possa falar aqui no canal. Dê sua sugestão, é importante demais. Faça sua crítica, faça o seu comentário. Cite aqui nos comentários os seus 5 diretores, ou seus 10, sei lá. Você escolhe a quantidade dos seus diretores favoritos do cinema norte-americano. E se você ainda não esteja inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva, comente, interaja, compartilhe os vídeos, faça parte do nosso canal, seja o meu parceiro aqui no estúdio JPL. Até o próximo vídeo, com certeza com outro grande assunto falando de cinema. Um grande abraço e até lá.